Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Como é que todos vocês estão? Muito bem. Retomando os nossos estudos da escatologia bíblica, hoje nós havemos de falar sobre os sinais da volta de Jesus. No vídeo anterior, nós falamos sobre o arrebatamento. Ele é real. O arrebatamento vai acontecer. Nós estaremos juntos com o Senhor na eternidade. Mas você percebe que o Senhor Jesus, ele não data nem o dia e nem a hora da sua volta. Mas na palavra do Senhor ele deixou-nos sinais. E eu quero acompanhar isso com todos vocês nesse lindo estudo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, presta atenção, diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Os discípulos chegam a Jesus no particular e faz a ele essas perguntas, os sinais da sua vinda, os sinais do fim do mundo. No decorrer deste encontro de Jesus com seus discípulos, o Senhor começa a trazer a eles esses sinais, a revelar a eles esses sinais. E dentro desses sinais, hoje, na parte 1 desse estudo, eu quero falar sobre um sinal no que diz respeito à volta do Senhor Jesus. E eu acredito que quando nós estudarmos este sinal, você terá um grande despertamento e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos acompanhar esse primeiro sinal? Anote isso, por favor. Mateus 24, verso 32 ao 34. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. O Senhor Jesus fala aqui de uma figueira. Essa figueira, os seus ramos se tornam tenros, as folhas vão brotar, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. 33. E em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O Senhor Jesus está dizendo que uma figueira, ela não teria folha, não teria fruto. E essa figueira, ela é Israel. O Senhor está dizendo, trazendo-nos uma palavra profética. Israel estaria sem frutos, sem folhagem nenhuma, mas chegaria um dia que os seus ramos tornariam tenro e as suas folhas haviam de brotar. Então, nós entendemos isso pela história. No ano 70 depois de Cristo, Israel deixou de ser uma nação. Eles foram espalhados pelo mundo, perderam a pátria. Só que o Senhor Jesus, ele profetiza. Isso vai acontecer, eles serão espalhados, mas eles voltariam a ser novamente uma nação. E você quer ver isso? Lá no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Anote isso. Isaías 66, versículo 8, que diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode uma nação nascer em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sim. Israel esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Então o profeta Isaías profetiza que uma terra vai nascer em um só dia, coisa que é impossível de acontecer. Humanamente falando, isso não ocorre, nunca ocorreu, mas o Senhor dá essa profecia, essa palavra para Isaías e ele profetiza que uma nação, uma terra vai nascer em um só dia, uma nação vai nascer de uma só vez. Israel volta a ser uma nação. Depois do ano 70 de Cristo, eles estavam espalhados, mas chegou o dia que a profecia de Isaías, ela havia de se cumprir. Que dia foi esse, pastor? Dia 14 de maio de 1948. Aqui está profetizado o dia que Isaías fala a respeito dessa nação nascer de novo. E aqui também entra Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 34. A figueira, ela voltou a brotar, ela voltou a ter seus ramos tenros. Então a profecia de Isaías se cumpre e a palavra do Senhor Jesus dada para a igreja no que diz respeito a Israel também vai se cumprir. Agora note uma coisa que interessante. Versículo 32, o Senhor disse assim, olha, aprenda a parábola da figueira. Quando os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que ele está próximo. Ou seja, próximo de vir, próximo de voltar. E ponto de número 2. Em verdade vos digo que não passará. Gente, preste bem atenção nisso aqui. Não passará esta geração.
O Senhor não está falando da geração a qual ele falava, os discípulos que estavam próximos dele, essa geração, a quem eu vos falo aqui, eu e os discípulos, não. O Senhor falou que a geração da figueira, esta geração, a geração da figueira. E que geração é essa, pastor? A geração de 1948, quando Israel voltaria a ser uma nação. Então nós estamos dentro dessa geração, e eu quero aqui apresentar para você exatamente isso. Pastor, quanto é uma geração bíblica? Muito bem. Uma geração bíblica, ela pode ser 70, pode ser 80, pode ser um pouco mais adiante. E como nós vamos saber disso? Lá no livro de Salmos 90, versículo de número 10, está escrito assim, Salmo 90, verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegarem a 8 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. Então aqui nós percebemos que uma geração ela pode ser 70, pode ser 80, é em torno de, não se crava exatamente a data de uma geração, mas é em torno, ok? Se Israel voltou a ser uma nação em 1948, vamos contar. 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. Aqui nós temos 70 anos. Jesus não voltou, Jesus não veio. Nós estamos vendo os 70 anos se cumprirem, da geração desde quando Israel voltou a ser uma nação, ok? Só que em 2028, Israel fará 80 anos. E nós estamos dentro desse ciclo dessa geração. Mas, pastor, com isso o senhor está dizendo que Jesus vai voltar em 2028? Jamais nós vamos cravar, vamos datar uma data da volta de Jesus. Isso jamais. Porém, palavras do Senhor Jesus, ele disse, a geração da figueira, ela não vai passar. Sabe o que significa isso? Nós estamos dentro desta geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Foi palavras do Senhor. Essa geração não vai passar. O que eu quero dizer isso aos irmãos nesse estudo? Jesus está voltando. Isso é só um único sinal que eu estou dizendo para os irmãos. Existem muitos outros, mas esse ele é muito importante e relevante para nós entendermos que com o nascimento de Israel, ele voltando a ser uma nação, isso aponta para a volta de Jesus. Essa geração não vai passar. Pode ser que daqui a algumas semanas, pode ser de alguns meses ou anos, Jesus vai voltar. E ele vai voltar mesmo para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Perceba que esse é um grande sinal da volta de Jesus. Israel voltou a ser uma nação e estamos dentro dessa geração. Gente, fique firme. Tenha uma vida relevante no Senhor. Continue o amando, o adorando e o servindo. Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida. Não perca os próximos vídeos. Traremos a parte 2 dos sinais da volta de Jesus. Que Deus te abençoe.